Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de estudos gêneros literários. E hoje nós vamos continuar, então, vendo os contos do Luiz Veríssimo, tá? Eu tinha selecionado, então, crônica. Essa crônica chamada Amor. Vou fazer aqui a leitura para quem não conseguiu fazer, tá? Mas o material está disponível lá no link, no mural de aviso de vocês no Moodle. Bom, o título é Amor e começa assim. 5 numa mesa de bar, comparando seus smartphones. Um diz: o meu não só mostra quem está chamando, como avisa se for um chato. O meu, diz outro, acessa a internet, dá palpites para jogar na cena e o tempo que faz no Himalaia. O terceiro: o meu é gravador, relógio, câmera fotográfica e granada de mão, e ainda faz logaritmos. O quarto: o meu codifica, decodifica e toca o hino nacional. Os outros 3 se intercalam. O meu imita passarinho e dá o diretor, os roteiristas e o elenco completo de 17 mil filmes. O meu dá a escalação de todas as seleções do mundo desde que inventaram futebol e o resumo de todas as óperas. O meu é despertador, desfibrilador, além de imagens de Marte. E o meu? E o meu? Diz o quinto, que até então permanecera em silêncio. O seu faz o quê? O meu, diz o quinto, me ama. Bom, é uma crônica bem curta, né? Até comparado com a outra crônica que nós tínhamos visto a aula passada, da rainha. Mas, ao mesmo tempo que é curto, também é direto. E extremamente eficiente ali em transmitir uma crítica social, por meio até de um certo humor, né? Da simplicidade também. Então, na narrativa, 5 pessoas estão sentadas numa mesa de bar, cada uma ali exibindo seu celular e tentando provar que o seu é mais moderno, mais avançado, tem mais funcionalidades. E a conversa gira em torno da tecnologia até então, né? Das últimas novidades, das competições por status que esses aparelhos representam. Até que no final o personagem que estava quieto surpreende a todos ao dizer: o meu me ama. Bom, esse desfecho é um choque que desmonta toda a conversa anterior, né, mostrando ali o quanto estamos envolvidos com a aparência, a tecnologia, as funções, mas acabamos nos esquecendo do que realmente importa, que é a capacidade de amar também, de sermos amados, né? E aqui nessa crônica, o Veríssimo ele usa um texto bem breve para refletir sobre esses efeitos da tecnologia na vida humana, né? E ele aponta para essa superficialidade das relações em tempos digitais, quando a quantidade de conexões e funcionalidades dos dispositivos não se traduz necessariamente em relações reais ou sentimentos profundos. Então, é uma crítica ali sutil, de certa forma, mas bem poderosa, né, sobre como essa tecnologia, que deveria até aproximar as pessoas, às vezes acaba reforçando ali a solidão, a distância emocional, né? Bom, pessoal, e como nós tínhamos visto na aula anterior sobre o gênero textual, o gênero literário, né, crônica, por que que então esse texto, essa narrativa é uma crônica, né? Nós tínhamos visto algumas características desse gênero. É um texto breve, então, com uma linguagem ali coloquial, acessível, que nos faz o leitor se aproximar desse texto. Aborda também uma situação cotidiana, que é o uso dessa tecnologia e a comparação entre os smartphones, mas que ali revela uma crítica profunda sobre as relações humanas. Então, a gente viu que a crônica tem essa característica, né? Tem também um tom leve, irônico, bem-humorado, que é bem típico desse gênero. Não apresenta uma trama muito complexa, mas um breve momento ali, um momento de reflexão meio que condensado.
E ela também provoca identificação, provoca risos, convida a uma certa reflexão, que são características essenciais das crônicas. Então, mesmo sendo ali um texto curto, um texto simples, essa crônica Amor mantém ali os elementos do gênero narrativo, o que reforça então a classificação como crônica também. Então, nós temos o narrador, né, esse narrador que está ali acompanhando a conversa, mesmo que não se apresente explicitamente, ele está ali, que é o narrador é quase uma voz observadora ali do diálogo, né, entre essas pessoas que estão ali. As personagens, né, temos 5 personagens que participam ali dessa conversa, mesmo não sendo caracterizadas profundamente, cada uma ali representa uma postura ou uma visão sobre o assunto, sobre a tecnologia. Um enredo, então a trama ela é simples e rápida, que é essa competição entre os donos ali dos smartphones, dos celulares, até a fala inesperada do último personagem. Então não há uma sequência longa, complexa, mas uma pequena situação ali que cria um conflito, a competição, né? E uma resolução meio que irônica. Também temos tempo e espaço, de certa forma. O espaço, então, seria a mesa de um bar, logo ali na primeira frase, explica, um lugar comum, né, do nosso cotidiano. O tempo, que é um momento específico e breve, mas e quase instantâneo, de certa forma. Então, assim, apesar da estrutura ser um pouco enxuta, essa crônica Amor, ela mantém essa fluidez, essa leveza que são características típicas das crônicas, conforme vimos, mas não abre mão desses elementos que são essenciais em todos os subgêneros do gênero narrativo, ok? Bom, eu tinha passado algumas perguntas para vocês sobre essas duas crônicas que essa crônica Amor e a outra crônica que nós vamos ver ainda hoje também, que são, então, qual é o tema central, e aqui lembrando que cada um faz a sua leitura, cada um tem a sua perspectiva do que o texto traz pra gente, né, mas eu fiz aqui alguns apontamentos de acordo com a minha perspectiva, então, seria esse tema o contraste mesmo entre a tecnologia e as emoções humanas, mais especificamente o amor como algo simples, porém essencial, em oposição ali às funções complexas e utilitárias dos smartphones modernos. E a crônica ela mostra que em meio a tanta inovação tecnológica, o que realmente importa é o sentimento genuíno de amor, que não pode ser medido, não pode ser substituído por qualquer coisa ali, gadgets, por exemplo, dos smartphones, ok? Se alguém tiver alguma observação, queira contribuir de alguma forma, algo, às vezes falar, mas eu fiz outra leitura da crônica, fiquem à vontade para colocar aí no chat, tá bom? Bom, o que desencadeia então a reflexão do autor? Bom, a reflexão ela surge na comparação entre as múltiplas funcionalidades dos smartphones desses 5 personagens, onde a complexidade dos aparelhos faz um contraste com a simplicidade, a profundidade do amor ali mencionado pelo 5º personagem. E isso acaba refletindo ali, provoca no leitor uma sensação de reflexão sobre os valores das relações humanas diante da tecnologia. E como o amor é algo que transcende, peço perdão, aparelhos e as funções desses aparelhos. E que tipo de humor ele usa, né? Será que ele usa ironia, sarcasmo, exagero, nonsense, que nós tínhamos visto também? Bom, o humor nessa crônica é baseado, então, nós temos a ironia, né? O exagero ali nas funções dos smartphones, algumas até, de certa forma, absurdas, impossíveis, né? Como fala ali, granada de mão, ou mostrar imagens de Marte, cria ali um contraste, de certa forma, cômico, né? O exagero também, então nós temos o exagero caracterizado pela hipérbole, onde cada personagem lista essas funcionalidades cada vez mais inacreditáveis, mais extravagantes.
A surpresa também, então o quinto personagem ele traz ali uma resposta simples, mas bem inesperada, que quebra esse ritmo e o exagero dessa conversa. E o nonsense também, algumas descrições ali das funções que são absurdas, o que até traz esse tom humorístico para essa crônica. Existe alguma crítica social ou comportamental? Se sim, qual? Bom, existe sim, né, uma crítica, então, aquela independência excessiva da tecnologia, então esses personagens eles valorizam tanto as funcionalidades dos aparelhos que acabam se esquecendo do que realmente importa. Também traz ali a superficialidade das relações mediadas por tecnologia, então a conversa sobre smartphones destaca como essa comunicação pode se tornar um fim em si mesmo, distante de emoções reais, e a perda também da simplicidade, do contato humano. Então, lá no fim, o amor do quinto personagem aparece como algo, algo raro, algo precioso, né? Ressaltando então a desconexão entre esse avanço tecnológico e a profundidade das relações humanas. E como a linguagem contribui para o efeito cômico ou reflexivo? Agora que eu vi que eu não estou apresentando os slides, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ok. Como a linguagem, então, contribui para o efeito cômico ou reflexivo? Então, conforme eu comentei, né, essa linguagem ela é simples, ela é direta, frases curtas, rápidas, que simulam até ali uma conversa real entre amigos no bar, né? Então, traz essa naturalidade à narrativa. Nós temos o ritmo acelerado das falas, a acumulação de funções absurdas que acabam gerando uma sensação de exagero crescente, que acaba até de certa forma divertindo ali o leitor. E a fala final do quinto personagem, que até funciona como um ponto de virada, que traz esse efeito reflexivo, esse efeito poético ao texto, quebrando aquela sequência de exageros e reforçando a mensagem. E por fim, então, qual a sua impressão pessoal da leitura? E aí, se alguém quiser então colocar no chat, fica à vontade, tá? A minha impressão é que essa crônica, ela é uma pequena joia ali de concisão e profundidade. Eu acredito que seja uma das crônicas que eu mais gostei da obra, lembrando que são várias crônicas, né, que tem nessa obra que eu compartilhei com vocês. Mas em poucas linhas, o Veríssimo ele consegue brincar com esse cotidiano, a conversa sobre tecnologia, para revelar essa verdade universal, que seria qual? Por mais avançada que seja a tecnologia, ela nunca vai substituir o valor e a força do amor verdadeiro. Então, a simplicidade no final, ela é tocante, ela provoca aquela reflexão sobre as nossas prioridades, né? E em meio ao barulho e à complexidade do mundo moderno, é o amor que permanece essencial, verdadeiro e também humano. Então, acredito que seja essa, pelo menos para mim, a impressão que me trouxe, então, essa crônica. Bom, e vamos então para a segunda crônica, que é O Encontro. Vou compartilhar aqui. Tá aparecendo aí? Ok. Bom, o título é, então, O Encontro, e começa assim. Ideia para uma história. Um homem dirige-se para o check-in de um voo qualquer e é interpelado por outro, que propõe comprar o seu lugar no avião. Como é? O outro diz que o voo está lotado, mas que ele precisa viajar naquele avião. Paga qualquer coisa pela passagem do homem. Desculpa, mas eu preciso pegar esse avião, entende? Eu tenho um encontro a que não posso faltar.
Eu também tenho compromissos que, escute, paga o que você quiser, o dobro. Você me vende a sua passagem, compra outra para outro horário, viaja de graça e ainda sai lucrando. Mas como é que eles não pedem identidade no check-in? Viajo com o seu nome. Ninguém vai saber. Qual é o problema? Sei não. É absolutamente necessário que eu esteja nesse avião, entende? É importantíssimo, uma questão de vida ou morte. O homem examina o outro. Sua aflição parece real. Seu compromisso deve, mesmo, ser muito importante. Sua expressão é a de que alguém possuído. É a de alguém possuído. Não parece um vigarista. E, afinal, que tipo de vigarice poderia ser a sua? Como você me pagaria? Cheque. Deixa ver o talão. E sua identidade? O outro mostra. O talão é de cheque especial. A identidade confere. Feito. A transação é rápida. O outro preenche o cheque, troca o cheque pela passagem e dirige-se rapidamente para o check-in sem dizer mais nada. Ele não tem bagagem. O homem compra outra passagem para outro voo com o mesmo destino. Terá que esperar 2 horas no aeroporto. Está olhando a vitrine de uma loja de souvenirs quando ouve um estrondo. Depois vem a correria, os gritos e as informações desencontradas. O avião caiu segundos depois de decolar. O avião explodiu ainda na pista. O avião se espatifou no chão quando voltava por causa de um problema técnico. Só não há dúvida quanto ao voo. É o que o outro tomara, com a sua passagem, com o seu nome. O homem corre para um telefone depois de ver o avião despedaçado na pista e se convencer de que ninguém pode ter sobrevivido ao acidente. Precisa ligar para casa antes que liberem a lista de passageiros. Precisa avisar que está vivo, que não era ele no avião. A mulher não entende quando ele grita no telefone: Eu estou vivo! O quê? Meu avião caiu, mas eu continuo vivo. Meu Deus, você está muito machucado? Eu não estava no avião. Ele não conta à companhia aérea que vendeu sua passagem para tirarem seu nome da lista de vítimas. Prefere passar semanas explicando a parentes desesperados e amigos compungidos que quem morreu no desastre não foi ele, pois viajaria em outro voo, mais um homônimo, mais um ono, mas um homônimo. Um estranho homônimo. De todas as vítimas carbonizadas, junto com seus documentos, é a única sem parentes ou sequer conhecidos localizáveis. Na investigação sobre o acidente, perguntam ao homem se ele tem certeza de que não conhece o outro, já que os nomes são idênticos. Eu nem sabia que ele existia. Parente não é. E duas pessoas com o mesmo nome voarem no mesmo dia? Coincidência, não é? O encarregado da investigação suspira, resignado. Enfim, que tragédia. Terrível. Ainda bem que o avião não estava lotado, senão. O avião não estava lotado? Não, tinha uns 30 lugares sobrando. Finalmente, depois de meses, o homem decide procurar a família do outro. Só há um nome igual ao do cheque na lista telefônica. O endereço é de uma casa num bairro de classe média. Quem abre a porta é uma mulher de uns 30 anos, cujos últimos meses, obviamente, não foram bons. Ele pergunta se o outro não está em casa. Não, diz a mulher secamente. Ela sabe onde ele está? Não. Ele é o seu marido? É. O homem arrisca. Diz que tinha um encontro com outro em uma outra cidade meses atrás. Meses antes. Dá o nome do destino do avião acidentado e a data do acidente. Como o outro não apareceu, não sei nada sobre isso, diz a mulher. Sei. Bom, deve ser outra pessoa. Obrigado. O homem começa a se afastar da porta, mas a mulher o detém. Espere. Sim? Que dia o senhor falou? O homem repete a data e pergunta: por quê? Foi o dia em que ele saiu de casa e não apareceu mais. Ele não falou do compromisso que tinha, da viagem que faria? Não. Falou que tinha um encontro, mas no aeroporto. No aeroporto? É, disse que precisava salvar alguém. Salvar? Quem? Ele não disse. Não sei o que significa essa história, eu só a inventei, não preciso entendê-la.
Sei que o homem está até hoje sem entendê-la. Sei que o homem está até hoje sem dormir, tentando organizar algum sentimento sobre o que aconteceu. Sua mulher acha que ele deve se tratar, que é tudo trauma do acidente. Ele a princípio ficou revoltado. Como é que tem gente que eu nem conheço se metendo na minha vida, morrendo para me salvar? Que intromissão é essa? Saíra da casa do outro atordoado. Nem se lembrara de perguntar o que o outro fazia, quem era, como vivia, qual era a dele. Voltou dias depois. Ficou sabendo que o outro era uma pessoa comum, um corretor de imóveis, um homem normal. Até começar a ter visões. Visões? É, tinha visões, pressentimentos. Na véspera do dia em que desaparecera, tivera um sonho. Alguém lhe dera ordens específicas do que fazer para salvar alguém. De manhã saíra apressadamente de casa, dizendo que alguém precisava ser salvo, que é a sua que a, e que a sua missão era salvá-lo. Por quê? A mulher não sabia. O outro não se abria muito com ela, desde que começara a ter visões. O homem passara noites pensando: pensa, preciso cuidar da viúva. Afinal, ela perdeu o marido por minha causa, para me salvar. Talvez seja essa a vigarice. Não, que ideia. Mas por que eu? É a pergunta que ele se faz a noite inteira e todo o dia. Por que eu fui salvo? Para quê? Que engrenagem misteriosa se movimenta para me proteger? Qual é o compromisso que eu preciso cumprir? Para que encontro eu fui poupado? Onde, quando, com quem, contra quem? Qual é a minha missão? E por que eu? Por que eu? Bom, pessoal, eu confesso que eu gostei muito dessa crônica. Ela tem, de certa forma, comparado com os outros que nós vimos, né? Ela tem um tom mais sério, mais reflexivo. São várias possíveis leituras que vocês podem fazer dessa crônica. Tem muitos pontos ali que daria para a gente passar horas conversando. Mas esse tom, né, diferindo ali um pouco das outras duas na estrutura, no tema também, mas mantendo as características essenciais do gênero crônica. Então, resumidamente, ela conta a história de um homem que no aeroporto ele é abordado por outro homem que pede para comprar a sua passagem porque precisa salvar alguém. Então, o narrador ele aceita vender a passagem e o avião que ele não pegou acaba caindo. Esse ponto inicial, ele cria um clima de suspense, de mistério até, trazendo à tona algumas questões profundas sobre destino, sobre acaso, sobre sacrifício e até uma espécie ali de uma missão invisível, né? E o texto, ele, embora que seja um pouco breve, ele provoca uma série de perguntas que vão muito além do fato em si. Quem era aquele homem? Por que que ele precisava salvar alguém? Por que que ele escolheu justamente aquele passageiro? Qual o significado disso tudo? Bom, e com relação então ao gênero narrativo, nós temos ali claramente alguns elementos que nós vimos na aula passada. Nós temos o narrador, esse narrador em primeira pessoa, né? O próprio sobrevivente ali, o que traz até uma voz, digamos que pessoal, íntima para essa narrativa. Nós temos os personagens, temos o narrador, o estranho do aeroporto, a mulher. Então, são poucos personagens, mas de certa forma marcantes, que é também um elemento desse gênero. Um enredo que, apesar ali dessa brevidade, tem uma sequência lógica. Então, primeiro o encontro no aeroporto, a venda da passagem, o acidente, o impacto psicológico que teve esse acidente. E também temos tempo e espaço, né? De certa forma, esse tempo ele é linear, concentrado ali no momento específico, e o espaço, então, o aeroporto e o ambiente da viagem. Bom, então a crônica ela usa esse cenário, de certa forma simples, para mergulhar em temas existenciais. Esse suspense ele é sutil, mas essa narrativa tem um efeito até de certa forma filosófico, porque o narrador ele fica atormentado pela pergunta final, né? Por que eu? Ele até repete, né? E por que eu? Por que eu? Então essa dúvida ela reflete essa angústia humana diante do inexplicável. Por que que algumas pessoas sobreviveram, outras não? Existe um propósito, uma missão para quem escapa? Por que que justo ele escapou?
Então, esse texto ele abre espaço para debates como o destino, como o livre-arbítrio, como coincidência, sacrifício também. Esse estranho que compra a passagem, ele pode ser visto como um anjo, um mensageiro, apenas um homem com uma missão ali que o narrador não entende completamente. E no aspecto narrativo, a crônica ela também apresenta um uso dessa linguagem coloquial, dessa linguagem acessível, direta, que nós vimos também nos outros dois contos, mantendo ali cada vez mais próximo esse texto do leitor, apesar desse tema, eu acredito que dos três ser um pouco mais denso. Então, por que então essa crônica é uma crônica, né? Igual nós vimos também nos outros dois contos e nos elementos do gênero narrativo e do subgênero crônica, é um texto breve, é uma linguagem mais simples, mais coloquial, narra uma situação do cotidiano, né? Até então, um encontro normal entre duas pessoas no aeroporto. Trata de temas profundos, mas é uma narrativa rápida, uma narrativa fluida, não segue a estrutura complexa que nós já vimos que os contos, por exemplo, possuem. E apresentam ali também as características do gênero narrativo. Então, tem narrador, tem personagens, tem enredo, tem tempo e tem espaço, organizados ali de uma forma mais concisa, mais subjetiva. Funciona também como uma reflexão breve, com até ali um efeito de suspense, que provoca ali no leitor uma pergunta, uma sensação, que é uma marca da crônica, e também mantém essa proximidade com o leitor, usando ali uma linguagem direta, um tom que mistura ali o real e o misterioso. Então, vamos para as perguntinhas sobre este conto. Bom, qual é então o tema central? Seria então essa misteriosa troca de destinos, o significado do acaso, né? Então, essa narrativa ela explora questões como o destino, a morte, vida, a busca por sentido em eventos aparentemente aleatórios. E também trata dessa ideia do encontro improvável que muda vidas, o peso da escolha também, dos sacrifícios invisíveis que os outros acabam fazendo por nós. Tem vários temas que nós poderíamos discutir. O que desencadeia a reflexão do autor? Bom, essa reflexão acaba surgindo ali numa situação inusitada, uma situação trágica, nessa troca de passagens ali do acidente aéreo, que coloca o protagonista diante desse mistério da sobrevivência e do papel que ele deve cumprir após ter sido salvo por um estranho. Então essa história ela leva o leitor a pensar sobre os encontros que mudam o destino das pessoas, a presença de forças além do controle humano e também da necessidade de encontrar um propósito para a vida após essa experiência traumática que ele teve. Bom, que tipo de humor ele usa? Será que ele usa ironia, sarcasmo, exagero, nonsense? Aqui eu acredito que esse humor, ele está presente, né, de certa forma, mas ele é mais sutil e mais irônico, quase que ali melancólico, de certa forma. Então, não tem exageros cômicos, nem nonsense, conforme a gente tinha visto nas outras duas crônicas, mas sim um humor que nasce ali da ironia da vida. Como situações absurdas, situações trágicas podem acontecer de forma quase banal e como as pessoas lidam com esse inexplicável, né? Então, o tom ele provoca ali uma reflexão que pode ter momentos de leveza, de certa forma, mesmo em temas mais sérios como este. Existe alguma crítica social ou comportamental? Se sim, qual? Bom, tem ali uma crítica sobre a burocracia, a impessoalidade dos sistemas, então a companhia aérea, a investigação, nós podemos falar disso também, que tratam nomes e papéis mais do que pessoas, né? A fragilidade da vida também, a dificuldade de lidar com tragédias, com incertezas, mostrando como o ser humano ele busca sentido em explicações para o que parece aleatório, né? Então nada é aleatório, tudo acontece por um motivo. E essa falta de comunicação, de compreensão também entre as pessoas, visto ali que o protagonista ele não revela a verdade para evitar complicações e acaba também, de certa forma, isolado com essa sua angústia.
Como a linguagem contribui para o efeito cômico ou reflexivo? Bom, a linguagem aqui, de certa forma, ela é clara, ela é simples, com até às vezes parece um tom jornalístico, não sei se vocês tiveram essa sensação também, o que acaba contrastando com a estranheza dessa situação. Isso reforça ali o realismo fantástico da história. Então, que é um evento absurdo ali contado de uma forma quase que cotidiana, como se fosse um fato comum, como se fosse uma notícia de um jornal. E o uso dessas frases curtas e diretas acaba ali construindo, ajuda na construção da tensão, do mistério. E tem também ali o final aberto, as perguntas do protagonista, que deixam o leitor em um certo suspense, incentivando uma reflexão profunda sobre esse acaso, sobre o destino, sobre o significado da vida, né? Bem a cara dos livros do Machado de Assis. Sim, Vanessa, verdade. Também fiz essa ligação. Eu confesso que eu já conhecia o autor, Luiz Veríssimo, mas muitas crônicas que eu li nessa obra eu não conhecia, e eu gostei bastante. Inclusive, essas 3 foram as que eu mais gostei, assim, pra gente comentar. Mas lembra muito, as obras do Machado de Assis. Bom, qual a sua impressão pessoal da leitura? E aí fica o convite, se vocês quiserem fazer algum apontamento aí, tá? A minha impressão é que esse conto é uma crônica bem poderosa, bem intrigante, bem a cara do Veríssimo, né? Que usa aquela situação simples para explorar grandes temas existenciais. É como se eu tivesse acordando de manhã, fui no banheiro, escovei meus dentes, mas aí, conforme eu escovava meus dentes, aconteceu isso, 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 que me fez pensar isso, isso, isso. Então, é uma história profunda em algo simples, digamos assim. E essa história, ela provoca uma sensação de mistério também, de inquietação, mostrando como muitas vezes a vida ela coloca diante de nós desafios, perguntas, sem respostas claras. E esse texto ele consegue ao mesmo tempo ser acessível, mais profundo, misturando ali o real, o fantástico, para nos fazer pensar sobre o valor da vida, o papel do acaso, essa necessidade que nós temos de encontrar um propósito, mesmo quando tudo parece não ter sentido, né? Bom, então era isso que eu tinha preparado para essas 2 crônicas. Nós já tínhamos visto da rainha, né? Só para lembrar, então, um pouquinho a Rainha Louca, eu acho que era a crônica que nós vimos na outra aula, né? Que o Veríssimo ele usa essa narrativa que mistura ironia, nonsense, uma personagem caricata para discutir temas muito importantes, né? Então, além de provocar risos com aquela situação absurda de uma rainha enlouquecida por algo invisível na nuca, é uma crítica poderosa à forma como a sociedade trata as mulheres no poder, a pressão estética também sobre as mulheres, a construção social do que seria essa loucura feminina. Então, a rainha, ela acaba representando essas mulheres que mesmo quando em posições de autoridade são desacreditadas, são ridicularizadas, silenciadas de alguma forma. E o uso da ironia, do absurdo, ajuda a desarmar o leitor, a fazer rir também, mas também a refletir, a pensar. E é um convite para refletir sobre as expectativas, as cobranças que pesam sobre as mulheres, sobre como o poder feminino ele pode ser visto, sim, como uma ameaça, sobre os mecanismos sociais que tentam controlar, que tentam marginalizar mulheres que não se enquadram. Então, essa crônica ela exemplifica muito bem como um texto curto pode carregar uma mensagem profunda usando o humor como uma ferramenta de crítica social. E nós vimos essa característica nas 3 crônicas, né? Uma tratando então ali dessa questão das mulheres, o outro tratando então sobre a questão da tecnologia nos dias de hoje, né? E também ali fazendo uma comparação com os nossos sentimentos, com o amor, e este conto que então traz essa ideia de destino, do nosso papel aqui, e todas essas reflexões. Então eu achei que são crônicas bem diferentes, mas todas elas trazem esses elementos bem destacados do que é o gênero crônica, do que é esse gênero narrativo e o subgênero crônica, ok?
Bom, então, pegando um gancho da aula passada, né, a crônica, então, é esse subgênero narrativo, isso significa, então, que ela possui, sim, elementos que nós vimos. Tem link do material. Sim, Vanessa, lá no mural de avisos do Moodle, eu coloquei o link. Na verdade, é um link só que eu criei da pasta. E aí eu vou alimentando essa pasta com os textos de todas as aulas, tá? Então lá tem o material das 3 aulas. Você vai ver que o material desta aula vai ser um pouco parecido com a da aula anterior, porque foi uma continuação, tá? Então, se você perdeu a outra aula, fica aí o convite para você assistir. Eu vou colocar o link aqui também, mas as aulas ficam disponíveis no canal do YouTube do Sela, tá? E depois eu coloco aqui o link para você assistir lá também. Bom, então nós vimos na primeira aula os elementos que nós podemos encontrar nas narrativas, nesse gênero narrativa, né, que são, então, os textos mais longos, que possuem ali elementos como personagens, espaço, tempo, narrador, mas tudo isso acontece de uma forma mais breve, mais solta, mais leve nas crônicas, tá? Então, a crônica, ela tem como característica central a brevidade, ou seja, ela é curta, mas ela nunca vai ser superficial, tá? Pensem como se a crônica fosse um iceberg. A gente vê ali só a pontinha, mas, né, dentro do oceano tem uma imensidade ali de gelo. E ela consegue abordar, então, graças a isso, ela consegue abordar temas complexos, temas profundos, mas de uma forma que até parece simples, né, cotidiana. Então, pensem nisso. A crônica, ela nunca vai ser somente o que parece ser, ok? A outra marca, então, da crônica é a cotidianidade que nós tínhamos falado. Então, é a diferença, inclusive, de romances ou contos mais elaborados. As crônicas, elas costumam falar sobre o dia a dia. Claro que sempre tem exceções, né? Mas geralmente trata ali do dia a dia, das pequenas coisas que parecem ser banais, mas que, quando observadas com atenção, elas se refletem. Elas podem revelar muito sobre a vida, sobre as pessoas, sobre a sociedade, de uma forma geral. E muitas vezes essa observação ela vem acompanhada de humor que pode ser sutil, irônico ou até ácido, de certa forma, como nós vimos com esses 3 exemplos, né? E é justamente esse humor que permite que a crítica social chegue ao leitor sem ter aquele tom pesado, aquele tom agressivo, mas de um jeito mais leve, como se fosse mesmo uma conversa entre amigos, como nós vimos nessa última crônica, né? Então, essas crônicas são ótimos exemplos dessas características e, ao mesmo tempo, mostram essa versatilidade do gênero, ok? Aí, para finalizar, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu tinha colocado. Alguém fez uma pergunta muito pertinente na última aula, que alguém perguntou qual a diferença de de conto, crônica e fábula. Nós já tivemos uma aula sobre conto, agora finalizamos a nossa aula sobre crônica, e eu não ia passar pela fábula, porque ainda tem o gênero, mais outros 2 gêneros para nós vermos, né? O lírico e o dramático, mas eu acredito que a próxima aula eu posso trazer fábulas para a gente fazer essa análise também, e aí nós fechamos esse gênero narrativo, então, com esses 3 subgêneros, lembrando que existem vários outros subgêneros, inclusive eu vou preparar uma aula que nós vamos falar sobre novos subgêneros que se formaram recentemente, tá? Então, nós vimos alguns clássicos, mas vamos ver esses também. E só para fechar, então, eu já tinha comentado isso daqui, né? Mas a crônica é um subgênero narrativo, então isso significa que ela possui alguns elementos que encontramos em narrativas mais longas, como personagens, espaço, tempo e um narrador, mas tudo isso acontece de uma forma breve, mais solta, mais leve. A crônica tem como característica central a brevidade, ou seja, ela é curta, mas não é superficial. Ela consegue abordar temas complexos, profundos, mas de uma forma que parece simples e cotidiana.
Pessoal, então qual seria a diferença entre crônica, conto e fábula? Bom, apesar de todos contarem histórias, até, né, por serem do gênero narrativo, são bem diferentes entre si, tá? Cada uma vai ter um estilo, cada um tem um estilo, uma intenção, um jeito único de se comunicar com o leitor. Então, nosso objetivo é entender o que caracteriza cada um desses gêneros, como identificar as diferenças e, quem sabe, até nos inspirarmos para criar os nossos próprios textos, né? Então, vamos começar com a crônica. É um gênero textual muito comum em jornais, revistas, sites de opinião. É um texto geralmente curto que trata de temas do cotidiano, então situações comuns do dia a dia, como uma conversa no ônibus, uma cena que o autor viu alguém na rua, um fato curioso da escola, ou até mesmo uma reflexão sobre o tempo, sobre o comportamento das pessoas. E a linguagem da crônica, ela costuma ser mais leve, mais simples, mais acessível. Muitas vezes o autor escreve como se estivesse batendo um papo ali com o leitor mesmo. Tá? Isso aproxima muito o público do texto. E quando o assunto ele é sério, o tom ele continua próximo, continua humano, como se estivéssemos ouvindo o amigo contando algo que viveu ou que observou. Tá? Então as crônicas elas podem ser bem-humoradas, irônicas, poéticas ou reflexivas. Algumas fazem críticas sociais, conforme nós vimos, né? Outras apenas nos convidam a observar o mundo de um jeito mais sensível, digamos assim. Então, autores como o Luiz Fernando Veríssimo, que nós vimos, Rubem Braga, o Carlos Drummond de Andrade, são muito conhecidos por suas crônicas, tá bom? Então, um exemplo, imagina uma crônica em que um autor narra a situação de alguém esperando o ônibus que nunca chega. Parece um tema simples, né? Mas em cima disso dá para a gente discutir a paciência, o transporte público, a rotina, e tudo isso num texto de 1, 2 páginas no máximo. Ok? Isso crônica. Então, agora o conto. Então, vamos ler ali a tabelinha, né, para não confundir. Então, a crônica tem a finalidade, que é refletir ou comentar o cotidiano. Quais são os temas, né? Geralmente são fatos do dia a dia, realidade comum. Extensão curta, assim como os demais. Personagens, pessoas comuns. Ambiente, ambientes reais e cotidianos. O tempo é presente, cotidiano. A linguagem é simples, direta e informal. Origem, geralmente jornais, revistas e blogs. Presença de moral não é comum. E alguns exemplos, Luiz Fernando Veríssimo e Rubem Braga. Agora o conto. O conto ele também é uma narrativa curta, mas diferentemente da crônica, ele não tem obrigação nenhuma em ter ali a realidade, digamos assim. Ele é, acima de tudo, uma obra de ficção. Então, o conto ele tem todos os elementos de uma história tradicional, tem personagens, tem ambiente, tem tempo, enredo e principalmente um conflito. Então, um problema, ou tensão que precisa ali ser resolvida ao longo dessa narrativa, tá? Então, mesmo sendo curto, o conto ele é muito bem estruturado, ele vai ter ali um início, ele vai ter um desenvolvimento e vai ter um desfecho, ok? E justamente por ser mais compacto do que um romance, cada detalhe precisa ser significativo, então não tem aquele espaço para enrolação, ok? Igual nós temos no romance. Os temas dos contos, eles podem ser variados, tá? Então pode ter suspense, pode ter mistério, amor, drama, terror, ficção científica, tá bom? Depende ali da intenção do autor. E diferentemente da crônica, que geralmente parte ali de uma observação da vida real, o conto ele parte mais para a imaginação, ainda que às vezes ele se inspire em coisas reais também, tá? Geralmente tem essa pegada para imaginação. Exemplos. Nós temos Edgar Allan Poe, que eu acho que eu vou trazer. Ai, duro que já foi conto, né? Ai, mas eu queria muito trabalhar o Edgar Allan Poe com vocês.
espero ter essa oportunidade. Clarice Lispector também, Machado de Assis, que a Vanessa comentou, o Jorge Luiz Borges, são grandes nomes da literatura de contos, né? Um exemplo, então pensa num conto em que, por exemplo, uma mulher recebe uma carta misteriosa de alguém que ela achava que já estava morto. Isso já cria ali um suspense, uma expectativa. Então é esse tipo de construção típica dos contos, tá bom? Então, olha só, na tabela. A finalidade do conto é contar uma história fictícia. Aí vocês podem me perguntar, mas essa última crônica que nós lemos não é conto? Não, porque não é uma história fictícia. Essa história poderia ter acontecido de verdade, certo? Aí o que nós imaginamos que pode ter acontecido ali que fica meio que incerto, né? No final ali que ele fica se perguntando por que que aconteceu. Aí nós podemos soltar a nossa imaginação como leitor, mas não tem nada fictício ali nessa crônica, ok? O tema, então, variado, né? Conforme vimos, pode ser amor, mistério, drama. A extensão também curta. Personagens, pessoas ou seres fictícios. O ambiente, ambientes variados, reais ou fictícios. O tempo, variado também, passado, presente e futuro. A linguagem literária pode ser mais elaborada, que digamos a crônica. Origem, tradição literária. Presença de moral pode haver, mas não é uma regra, tá? E exemplos famosos, Machado de Assis e Clarice Lispector. Bom, agora eu vou falar rapidamente sobre a fábula, então, já que nós vamos ver na próxima aula, que é um gênero muito antigo, muito especial. A fábula, ela é uma narrativa curta, assim como a crônica e o conto, mas ela tem duas características muito marcantes que a diferenciam, tá? A primeira é que os personagens da fábula geralmente são animais, e não somente animais, mas animais com características humanas, tá? Então são animais que falam, que pensam, que agem, tá? Então a gente diz que esses animais são antropomorfizados, ou seja, eles possuem características humanas. A segunda característica é que toda fábula termina com uma moral da história. Eu acho que é até um pouquinho assim mais difícil, às vezes, a gente ficar em dúvida assim do que é crônica e conto, a gente pode ter essa dúvida, mas dificilmente vocês vão sentir dúvida quando vocês lerem uma fábula, porque ela vai ter essas duas características que são muito marcantes. Então vai ficar claro depois, na hora que vocês finalizarem o texto, que é uma fábula, tá? Então essa moral, ela é um ensinamento, ela é uma lição que a história quer passar para o leitor, e essa moral, ela está sempre relacionada a valores como amizade, humildade, respeito, esperteza, responsabilidade, tá? As fábulas, elas são muito utilizadas para ensinar também valores às crianças, mas elas servem para todas as idades, porque elas trazem essas reflexões que continuam valendo em qualquer momento da vida, tá bom? O autor, acredito que o autor mais conhecido, assim, das fábulas é o Esopo, da Grécia Antiga, mas também temos fábulas muito famosas ali nas versões de La Fontaine, que nós vamos ver na oficina de tradução literária da Jotrim, que eu já vou fazer o convite aí para vocês. E no Brasil temos o Monteiro Lobato, né? Um exemplo bem conhecido é a fábula da cigarra e da formiga, que a cigarra passa o verão cantando, enquanto a formiga trabalha, guarda comida, e quando chega o inverno a cigarra não tem nada, e a formiga tá bem segura ali com os alimentos que ela tinha guardado, e a moral é que quem só pensa em se divertir não se prepara para o futuro, pode sofrer consequências depois, né? Outro exemplo também é a fábula do leão e do rato, que mostra até que os mais fracos, eles podem ajudar os mais fortes, ou seja, todos nós temos valor. Então, gente, basicamente é isso, tá? Essa comparação entre a crônica, o conto e a fábula. Então, deixa eu só ler ali, então, a fábula, então, a finalidade é ensinar uma lição de moral. O tema, questões éticas, valores e comportamentos. A extensão também vai ser curta. Personagens, animais com características humanas. Ambiente, ambiente simbólico, simples. Tempo, indefinido ou simbólico.
linguagem simples e objetiva, origem, tradição oral, literatura didática, presença de moral sempre presente, explícita ou implícita, tá? Mas ela sempre vai estar presente. Ela tem que ter essa moral. Se não tiver uma moral no final, não é fábula, tá bom? E exemplos famosos, Êxopo, o Monteiro Lobato, La Fontaine, tá bom? Agora, pessoal, se vocês me perguntarem, por exemplo, professora, mas uma crônica pode ser um conto também? Pode, tá? Nós temos o exemplo, por exemplo, do Os Três Porquinhos, que eu acho que vocês conhecem, que é uma fábula, mas ele também pode ser considerado um conto popular ou também um conto de fadas, porque os contos de fadas é aquele negócio de tem o herói, tem o vilão, então pode ser também, tá? É, então, tem ali características dos dois. É uma fábula de origem popular, mas tem elementos de contos de fada. E quando isso acontece, pessoal, nós chamamos de intergenericidade, tá? Intergenericidade é esse fenômeno em que um texto apresenta características de dois ou mais gêneros textuais ou discursivos ao mesmo tempo. Então, isso pode acontecer, é cada vez mais comum acontecer, por isso que nós não podemos ficar também presos nas características de cada gênero literário, porque nós podemos ter essa mistura, tá bom? Bom, e agora para finalizar, eu vou até deixar aqui, pessoal, para vocês seguirem os Instagrams, tá? Eu coloquei ali o meu também, porque eu compartilho bastante informações sobre curso de letras no geral, tá? Oportunidades também de publicação, eventos. Coloquei ali os do Sela também, eles sempre postam eventos aqui do UniCV e o Instagram de letras também do UniCV, para vocês seguirem. Por quê, pessoal? Inclusive, eu tenho 2 convites aqui para vocês, tá? Semana que vem nós não vamos ter aulas. Não sei, provavelmente vocês já devem ter ouvido essa notícia de algum outro professor, porque nós não teremos aulas de letras semana que vem, nenhuma aula, porque nós vamos ter um evento chamado Jotrim, que é a Jornada da Tradução e da Interpretação. Vai acontecer nos dias 17, 18 e 19, então quarta, quinta e sexta. Professora, mas eu tenho aula na segunda. Não importa, não vai ter aula. Nós vamos estar nos preparando para esse evento. Esse evento você pode participar mesmo se você não é da área da tradução, inclusive na oficina. No dia 17, nós vamos ter uma roda de conversa com os professores da casa. No segundo dia, nós vamos ter uma roda de conversa com professores convidadas externas, tá? E no terceiro dia nós vamos ter oficinas, e são várias oficinas, tem tradução literária, tem também, vamos falar sobre resumo textual, sobre diário do tradutor, glossário, então fica aí o convite para vocês. Na tradução literária, eu e o professor Mário, nós vamos falar também sobre gêneros textuais. Então, quando nós fazemos não só uma tradução, mas uma adaptação, que seria, então, passar de um gênero para o outro. Além de mudar o idioma, nós mudamos o gênero daquele texto. Então, fica aí o convite para vocês. O link está, vocês podem acessar o Instagram do Sela, tá? Que é esse aqui do meio, Sela, UniCV, que lá vai ter o link de inscrição. E vai ter uma certificação de 20 horas. Então, fica aí o convite para vocês. O outro convite que eu tenho é sobre uma banca de revisores críticos, tá? De um concurso cultural. Vocês podem, é uma chamada para vocês participarem dessa banca. Vai valer uma certificação de 40 horas, emitido pelo Instituto Sicob. Então, vocês podem participar também, tem lá as informações no Instagram do Sela, no Instagram de Letras, eu também compartilhei no meu. As inscrições vão até dia 10, não, desculpa, foi prorrogado. Eu acho que até dia 15, se não me engano. Mas lá também tem essa informação, tá bom? Para vocês poderem participar, é uma oportunidade bem interessante, vocês só precisam ter uma disponibilidade de 2 horas semanais, tá bom? Pessoal, e é isso. Deixa eu colocar aqui, Vanessa, o link do Sela para você. Se as aulas não estiverem disponíveis ainda,
Depois eu vou dar uma olhadinha lá, mas eu acredito que esteja. Mas se não estiver, eu vou verificar com a pessoa responsável para inserir lá. E estou colocando aqui no chat a lista de presença da aula de hoje, para vocês preencherem. Eu acho que na gravação não vai ficar disponível o que eu estou colocando no chat, mas é só vocês colocarem Cela UniCV no YouTube que vai aparecer lá o canal, tá? Lá vão estar disponíveis as aulas ao vivo, gravadas, para vocês poderem assistir em qualquer dia, qualquer horário, ok? Alguém tem alguma dúvida? Ok. Vou parar então aqui a gravação.